Então, eu gostei muito da apresentação do Felipe, que ele falou sobre as redes sociais. Ele acabou não mencionando um projeto que a USP já tem, o Extor, que é um projeto de rede social para alunos, ex-alunos, docentes, funcionários, onde a pessoa tem um blog. E eu gostaria de deixar a pergunta, até tem alguns docentes na plateia, como convencer o professor a, por exemplo, escrever um blog, escrever algo um pouco mais de caráter de extensão, deixar esse conteúdo público, sendo que ele não tem, aparentemente, na minha opinião, nenhum incentivo da universidade para essa atividade. Se um cara está mantendo um excelente blog, por exemplo, um médico, que a gente tem exemplos nessa rede da USP, um médico que está escrevendo sobre a área dele, que está em contato com a população, a gente tem exemplo. Mas como convencer os professores que o blog não é mais uma coisa de criança, etc. Esse é um ponto fundamental, como estimular essas atividades extras de extensão. E aí entra também outras discussões muito importantes de propriedade intelectual, direito autoral, a USP estimular o uso de licenças mais abertas. Por exemplo, a gente vê hoje no site, eu posso estar cometendo vários crimes se eu pego um vídeo do IPTV que está com todos os direitos reservados. Também mas isso é um parênteses. O mais importante é como estimular os professores a usarem, a colocar esse conteúdo em rede, esse conteúdo de qualidade. A USP tem mais de 5.000 docentes. Eu vou citar um exemplo. Esses dias eu fui procurar a história da USP. Eu queria saber de onde a história porque o lema é Scientia Vinces. Acho que é assim que se pronuncia. Eu não achei. Eu achei uma notinha na página da reitoria, mas eu não achei sobre a história da USP. Então, esse conteúdo, o futuro é a internet. Esse conteúdo está online e nós temos material humano de qualidade, pessoas muito competentes para fazer isso. E como estimular isso? Então, na linha da apresentação do Filipe, isso também entra em contato com estímulo para manter contato da USP com projetos, empresas financiárias, entrar em contato eu falei com o professor da agência USP de inovação que o pouco contato que a USP tem com seus ex-alunos. Essa rede social é uma oportunidade para reverter esse quadro. A USP não se preocupa, por exemplo, eu li ontem um professor postou no Estoa um texto falando quanto que nos Estados Unidos eles recebem de doações de ex-alunos que abrem empresas e retornam isso para a escola de origem deles. O ano passado, nos Estados Unidos, foi 41 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, você ter, ou mesmo alguém que abre empresa e quer ter aquela mão de obra qualificada, alguém que se formou na Poli, abriu uma empresa e fala, onde que eu vou procurar isso? Aparentemente é difícil isso. Então, essa rede social também pode possibilitar isso. A geração de conteúdo e também estimular a criação de novos projetos. Como estimular isso entre os docentes que talvez possam encarar essas novas tecnologias que são muito recentes. Eu aprendi a ler e-mail com 18 anos. Eu imagino alguém um pouco que mais tarde aprender essas coisas. Hoje, com 10 anos, uma criança está lá mandando SMS, lendo e-mail. Como estimular essas atividades extras de uma forma mais formal, né? Ok, obrigado. Bom, eu vou comentar um pouquinho a questão, um comentário que foi feito sobre a USP 2.0. Porque, afinal de contas, é um pouquinho disso que a gente está falando. No mundo 2.0, no mundo do relacionamento vários para vários, talvez a questão vai muito além de será que a ferramenta é a melhor ferramenta? Talvez a questão é, será que os nossos modelos mentais estão preparados para criar ambientes socioculturalmente neutros, em que as diversas partes interessadas podem interagir e criar valor para todas elas ao mesmo tempo? Ou seja, concretamente, eu crio um ambiente socioculturalmente neutro, em que não sou o professor, não sou o aluno, mas também o empresário, mas também a organização não governamental, também todas as partes interessadas da sociedade podem trazer as suas ideias, as suas expectativas, e dessa mistura, dessa diversidade, ideias inovadoras podem surgir desse relacionamento. Estamos prontos para isso? Estamos prontos a abrir esse ambiente? E qual valor nós vamos criar a partir desse ambiente? O que o professor vai ganhar? O que a empresa vai ganhar? O que o aluno vai ganhar? Será que esse não é exatamente um ambiente fértil para que uma parceria nasça e um projeto de pesquisa possa ser aplicado numa empresa, utilizando um fundo de investimento, como foi muito bem mostrado na apresentação da primeira parte da manhã, e exatamente
provocar esse crescimento ao mesmo tempo do conhecimento, ao mesmo tempo da sociedade, das organizações, através de redes sociais de colaboração. Então, a minha opinião, a questão muito profunda que existe por trás não é uma questão ferramental, não é uma questão processual, mas é uma questão de modelo mental mesmo. A USP 2.0 quer realmente emergir, esses ambientes realmente querem emergir, e por trás disso aqui, qual valor nós vamos agregar a todos nós juntos, como elementos da sociedade? Não tenho uma resposta muito simples para essa pergunta, mas eu acho que é uma excelente iniciativa que vocês iniciaram e que precisa realmente ser perseguida, alavancada, e por que não criar projetos de parceria mesmo através desse ambiente, casos de sucesso, projetos de parceria que permitem transferência de conhecimento, aplicações do conhecimento inovador gerado para o setor produtivo e reciprocamente para dentro da universidade. Acho que é por aí o caminho. Legalmente seria possível uma parceria? Eu não sei, os outros professores talvez devem saber. Tudo é possível. O mundo não é o que ele é. O mundo é o que nós queremos que ele seja. Se nós queremos realmente criar um ambiente forte e fértil de parceria, sempre é possível. É óbvio que tem marcos regulatórios, questões envolvidas, mas nós podemos transformar a nossa realidade se nós realmente queremos. Não podemos? Ainda mais nesse ambiente, com toda a sua história, com toda a sua tradição inovadora de geração de conhecimento, para que não ser o destaque? Para que não sair na frente? Para que não sair na frente? Podemos? Talvez essa é a ideia da organização 2.0, da universidade 2.0 do futuro, não sei. Algum comentário? Não. Eu queria fazer só um comentário a respeito do que foi levantado pelo professor Paulo sobre a utilização do nosso tempo em atividades meio e atividades fim. Eu acho que realmente nós temos um excesso de tempo dedicado a atividades meio e talvez algumas ideias, como o professor Paulo mesmo colocou, termos mais um pouco desse tempo de atividades meio suprido por pessoas analistas, pessoas especialistas em atividades mais administrativas, acho que pode ser uma ideia interessante. Mas acho que tem um outro ponto que eu acho que nós precisamos fazer mais e melhor. Eu vi isso muito em outras universidades no exterior, na Inglaterra, na Suécia, no Canadá, principalmente, que é a distribuição do tempo entre os docentes e pesquisadores de uma maneira não necessariamente equitativa. Quer dizer, nós temos aquela tendência a dizer que cada professor tem que dar 8 horas de sala de aula, tem que fazer pesquisa, tem que orientar X alunos, tem que publicar tantos papers, tem que se envolver com tantas atividades administrativas e assim por diante. E cada vez mais a gente quer quantificar cada uma dessas atividades e tal, né? E eu acho que a gente pode e deve distribuir melhor o tempo de cada um de nós, utilizando cada um dos nossos professores e pesquisadores naquilo em que ele faz melhor. Nós temos docentes que são excelentes pesquisadores e não têm a mesma habilidade dentro de sala de aula, a mesma habilidade no ensino. Nós temos pessoas que são excepcionais nas atividades de cultura e extensão e que não têm a mesma habilidade para outras atividades. Quer dizer, eu acho que nós podemos e devemos distribuir um pouco melhor essas atividades. As atividades administrativas muitas vezes estão relegadas a um segundo plano, porque os docentes, muito com o seu papel e a sua postura de pesquisadores, muitas vezes não querem, não gostam de fazer atividades administrativas. Mas nós temos outros aí dentro que fazem bem essas atividades. Por que não distribuir essa carga entre todos nós de uma maneira um pouco diferente, tentando usar cada um melhor nas suas competências essenciais? Quem é melhor em pesquisa, que possa se dedicar um pouco mais à pesquisa e ser aliviado um pouco nas outras atividades. Quem é muito bom na cultura e extensão, se voltar mais para essas atividades. Quem tem mais uma tendência de desempenhar bem funções administrativas, ser um pouco aliviado em outras atividades e se dedicar um pouco mais a isso. Eu acho que isso nós podemos e devemos fazer melhor do que nós estamos fazendo. Agora, cabe aí a cada unidade, a cada departamento se estruturar da maneira como acha mais adequado, né? Então, acho que isso pode ser um fator que auxilia também nessa questão bem colocada. Professor, por favor. Um rápido comentário também. Eu gostei muito realmente da sua fala, do que você trouxe. Se cada uma das partes interessadas, entre docentes, servidores, alunos, desse uma ideia, nós teremos 100 mil ideias. 100 mil ideias. Uma fonte enorme, gigantesca de inovação para uma ideia de um planejamento estratégico, de uma organização do futuro. Agora, é um sistema de gestão, uma filosofia de gestão mecanicista, comando e controle para todo tipo de organização. Os humanos são recursos. É o recurso humano, é a peça. Ele serve um objetivo muito específico dentro de um determinado processo.
Já numa filosofia de gestão biológica, aberta, sistêmica, cada um dos elementos, cada uma das pessoas é o todo. Eu não sou só eu. Eu sou a organização como um todo, ao mesmo tempo que eu sou eu. E nessa filosofia de gestão não é mais exigir de mim apenas eu cumprir uma determinada função, um determinado papel, mas também, principalmente, propor ideias para o todo. Isso realmente é um dos elementos mais fundamentais para desencadear a inovação. Criar ambientes em que, por meio das lideranças, por meio do próprio sistema e filosofia de gestão, as pessoas adotam um pensamento sistêmico, uma visão do todo. Eu não sou mais eu apenas, eu sou o todo. E o meu principal papel é agir pelo todo, dar ideias pelo todo. E se nós tivéssemos realmente esse ambiente sistematicamente presente de proposta e implementação de ideias, com certeza nós poderíamos, assim, a nossa imaginação seria a fronteira do que pode ser a organização do futuro. Então, esse realmente é o caminho das organizações inovadoras. Professor Glaucio e depois o professor Marcos Felipe. Eu perguntei o nome ao Everton atrás de mim, porque acho que ele, jovem, talvez entre os mais jovens aqui presentes, captou o que eu considero talvez o grande desafio nosso. Porque são as pessoas que vão fazer a diferença. A Universidade de São Paulo tem uma história de 75 anos, tem uma infraestrutura, um patrimônio, uma tradição, um ativo físico que é expressivo, mas para a Universidade do século XXI, a gente sabe, é o conhecimento o nosso principal ativo, e são as pessoas que vão fazer essa transformação. Quer dizer, as ferramentas, como o STOA, por exemplo, estão disponíveis. É um sistema na internet que o nosso Centro de Computação Eletrônica, CTI, aqui também disponibiliza a possibilidade dos seus estudantes e professores fazerem suas páginas, seus blogs. Mas nós temos que transformar as pessoas que vão ter que utilizar e que vão ter que aplicar essas ferramentas. Os recursos, como o professor Krieger muito bem lembrou, hoje estão, como nunca, disponíveis para a pesquisa. Mas são as pessoas que vão ter que mudar a sua maneira de encarar a pesquisa. Quer dizer, nós ainda operamos, seja em sala de aula, seja no laboratório, de uma forma muito linear. Quer dizer, o nosso ensino é linear. Eu vou para a sala de aula com o giz e o que o estudante vai aprender, ele vai ouvir da boca do professor. Ou eu vou para o meu laboratório com os meus estudantes e vou estabelecer uma pergunta científica e vou resolvê-la ali naquele grupo. Essa linearidade mudou. O mundo hoje ele é uma rede. Quer dizer, o fenômeno web que a gente observou explosivamente nos últimos 10 anos, ele se reflete também agora na sociedade como um todo, e na universidade em particular. Eu não posso, talvez, mais imaginar que daqui a 5, 10 ou 15 anos o ensino vai ser feito exclusivamente do professor ensinando o aluno. Ele tem hoje acesso à informação, ao conhecimento pela internet. Então, nós temos que encontrar uma maneira de mudar esta relação do acesso ao conhecimento, usando as redes, usando o blog, usando a internet, usando também as ferramentas presenciais, é claro. Mas, no laboratório, a pesquisa individual é importante e nós construímos o grande desenvolvimento científico do nosso país nos últimos anos, nos últimos 30 anos, 40 anos, dessa forma. Mas o futuro da ciência com impacto no desenvolvimento econômico e social do país, ele passa pelas redes colaborativas interdisciplinares. Então, também não dá mais para a gente imaginar que somos o detentor do conhecimento e que esse conhecimento vai ser suficiente. Então, esse trabalho de compartilhamento, de entender que a soma das partes é mais do que o todo, não é mais do que a soma das partes, isso vai depender da mudança das pessoas e das lideranças, naturalmente. Acho que nós estamos aqui com talvez 100 pessoas, numa universidade que tem 100 mil na nossa comunidade. Então, estamos com 0,1% da comunidade universitária aqui representada, mas isso é importante. É importante que as lideranças tenham essa consciência de que nós vamos precisar transformar as pessoas, e são as pessoas que vão fazer a diferença. Só um comentário. Senhor Marcos Felipe.
Queria cumprimentar a mesa pelas palestras, que foram extremamente interessantes e motivadoras. Eu acho que esse que é o ponto principal da nossa reunião. Mas eu queria fazer 2 comentários. Um é com relação à disseminação do conhecimento através de rede, usando o corpo docente da universidade como fonte de informação, né? Eu queria pedir ao colega que entendesse também as dificuldades, porque, como ele mesmo mencionou, ele aprendeu a internet já com mais de 20 anos, que é diferente de uma criança de 5 anos. Na minha faculdade, há uns anos atrás, a idade média do corpo docente era de 52 anos. Então, você imagine, para os docentes mais antigos, não se envolvem muito com isso, certamente por motivações de dificuldades de manuseio, de técnicas de informática, o que é um fator limitante. É como uma barreira de língua. Quando você vai para um país estrangeiro, você tem dificuldade de se expressar. E muitos encontram dificuldade porque nem todos são da área de exatas, que têm mais facilidade para esse tipo de... Então, eu peço aos mais jovens que tenham um pouco mais de paciência, que isso é uma questão de tempo. À medida que essa geração for sendo substituída, a universidade, certamente, ela vai chegar a este ponto aí. Precisa ter paciência, né? A segunda questão... Não, e blog gasta tempo. Se você tem um blog, você tem que ficar à disposição dele, você não faz mais nada. Porque se for um blog bem sucedido, você tem aí internautas aí o tempo todo para responder. Eu queria fazer um comentário com relação à questão que foi levantada pela professora Dayashi, que é da participação, pouca participação da indústria como parceira da universidade. Da mesma forma que nós reclamamos da indústria, a indústria também tem queixas da universidade. A universidade responde mal aos estímulos, ela tem lerdeza para responder a esse chamamento da indústria, e isto é um fator muito limitante para que possa haver melhor entrosamento das parcerias. E, certamente, além das questões burocráticas próprias da universidade, eu acho que existe ainda resquícios de um patrulhamento interno de pessoas que não aceitam, não veem essas parcerias com bons olhos. Entendem que isso seja um cerceamento da liberdade de pesquisa, mas acho que o professor Krieger já enquadrou bem esta situação. Quer dizer, eu acho que o pesquisador tem que ter maturidade suficiente para saber se aquilo é um cerceamento da sua liberdade de pesquisador e qual é o limite de tempo que ele vai se dedicar a essas pesquisas que são feitas sob encomenda ou baseadas em protocolos. Porque esse patrulhamento ele é difícil de vencer. Internamente, nós, de vez em quando, ainda temos aqui, eu acho que a pró-reitoria de pesquisa, recentemente, passou por uma questão dessa e não teve aprovação de uma proposta, porque era proveniente de uma indústria que não é bem vista aos olhos de alguns universitários. Não é da universidade, alguns universitários. Então, eu acho que isso é uma questão que precisa ser bem resolvida antes de fazermos essas parcerias. Mas eu gostaria de, agora, professor Krieger, que é a questão dos fundos de infraestrutura, se esses fundos eles teriam possibilidade de fazer investimento em ampliações e construções de laboratórios de pesquisa, essa é uma pergunta. E a outra é a recente experiência da FAPESP com relação ao Fundo de Reserva Técnica, que hoje eles são parte transferidos para a administração das unidades. Eu acho que foi uma decisão muito sábia, porque está possibilitando as faculdades, as unidades, melhorar o seu processo de infraestrutura, porque nem sempre o pesquisador, que é o captador do recurso, estava aplicando o Fundo de Reserva Técnica naquilo que seria uma destinação bastante específica dela. Se, a nível do Ministério de Ciência e Tecnologia, FINEP, CNPq, se também não poderia ter uma iniciativa dessa natureza, no sentido de criar essa reserva técnica de tal forma que,
Porque os grandes financiamentos hoje têm vindo do Ministério da Ciência e Tecnologia, que criasse também essa reserva técnica para que as unidades pudessem receber até equipamentos de alto custo, que são financiados pela FINEP ou pelo CNPq. Hoje eles chegam na unidade, você precisa de instalações adequadas e nem sempre a unidade está preparada para isto. Então, se poderia se discutir essa questão, levar isso aos colegiados competentes para que adote essa mesma sistemática da FAPESP. Está sobre as 3 questões? Queria só fazer um rápido comentário sobre a questão ferramental. Eu acho que a gente não pode deslocar o problema das redes sociais para o ferramental. O ferramental é um meio. O que realmente importa é a rede. Ou seja, é óbvio que o meio ferramental computacional tem as suas dificuldades para todos, independentemente das pessoas mais ou menos acostumadas a lidar com ferramentas. E eu até acho que nada substitui o relacionamento humano direto em termos sociais. Nada. Nenhum blog, nenhuma comunidade, nenhum MSN substitui o olho ao olho. Mas o fato é que realmente, quando a gente tem muitas pessoas em muitos lugares, as ferramentas podem ajudar. Agora, abstrair da questão ferramental, que tal a gente imaginar círculos reflexivos fractais, em que várias partes interessadas se juntariam em círculos para, num ambiente que seja um ambiente não hierarquizado, não fragmentado, em que cada um tem a sua função, mas em que cada um é um ser humano com as suas ideias, compartilhar essas suas histórias. Afinal de contas, no fundo, a internet é a nova fogueira à volta da qual contamos as nossas histórias. Mas não fazemos nem mais nem menos do que contar histórias. Então, que tal criar ambientes presenciais, reais, círculos, em que as pessoas são seres humanos, e no ser humano, independente da sua função, do seu papel no processo, propõe ideias, debate ideias, baixa as armas, são quem eles são, admite os seus erros, e através desses relacionamentos, a inovação surge do círculo reflexivo, que pode ser realmente de forma fractal, replicado presencialmente em várias localidades geográficas, para fazer com que muitas ideias surjam e transformem a realidade. Então, acho que o problema real ele é comportamental e social, ele provavelmente não é ferramental. Só um pequeno comentário. Boa tarde, meu nome é Denise, eu sou servidora da universidade. Eu dirijo a minha pergunta ao professor Felipe. Eu gostaria de compreender um pouco melhor a relação que o senhor estabelece entre a gestão do conhecimento e a gestão documental, uma vez que eu compreendo que a gestão documental é uma potencializadora da memória institucional, da memória científica, e também ela é fundamental para o planejamento estratégico. Excelente pergunta. Vamos só ver se tem mais alguma. A gente fechar o terceiro bloco, a terceira pergunta aqui do bloco, e depois nós vamos, então, ter que encerrar. Vou passar para os debatedores e encerramos. Não, então, eu vou colocar uma rapidamente, só um minuto, Felipe. Vou colocar uma questão aqui, uma reflexão para ouvir um pouco os colegas da mesa, a respeito da busca de financiamento, uma questão bastante polêmica que se discute muito, à medida em que a gente vai ao setor privado buscar mais recursos para apoio às nossas atividades de pesquisa, vem sempre aquela questão, e a nossa liberdade acadêmica absoluta? O professor Krieger já tocou um pouquinho nesse assunto, falando sobre universidades americanas e britânicas, né? Mas é uma questão que sempre se levanta. Até que ponto, na medida em que a gente busca mais recursos na iniciativa privada, esses recursos vêm com alguma forma de dirigir um pouco a sua utilização e até que forma isso fere um pouco a nossa liberdade acadêmica e faz com que a gente não possa efetivamente estar pesquisando naquilo que nós realmente mais temos competência. Então, isso é sempre uma questão que se coloca muito. Eu acho que o que nós precisamos é realmente encontrar um equilíbrio entre esses dois pontos, né? Eu acho que é uma questão bastante polêmica que eu gostaria de ouvir um pouquinho os colegas da mesa, então. Claro. Então, muito obrigado pela sua pergunta. A minha resposta será muito polêmica, porque o meu posicionamento é realmente bastante polêmico a respeito dessa questão. Eu vejo a informação como meio e não fim. Eu vejo o documento como elo de conexão e não como conhecimento. Eu pego o livro, vejo o livro, não vejo conhecimento, vejo informação. Informação é muito diferente de conhecimento. Eu vejo que, através do registro da memória, não necessariamente mantemos a memória, porque o registro é apenas registro. Para que a memória seja mantida, o conhecimento ou a experiência precisa ser mantida viva em círculos de conversa, em círculos reflexivos. O livro, o documento, é uma forma de nós conversarmos? É.
mas talvez não seja a forma mais dinâmica, a mais eficiente e a mais provocador de crescimento do conhecimento, da emergência do conhecimento que a gente possa encontrar. Tipicamente, eu pego um livro, leio o livro, pergunto para ele, não me responde. Talvez no futuro me responderá, mas atualmente não me responde. Então, eu vejo o documento como um elo de conexão entre duas pessoas. No fundo, a conexão entre quem escreveu o livro e quem está lendo o livro. A conexão entre quem escreveu o documento e quem está lendo o documento. Mas o poder, o que realmente tem importância em termos de memória, manutenção do conhecimento e criação do conhecimento, é a rede social, é o relacionamento entre as pessoas, que pode ser dado por meio documental, sim, mas não apenas. O documento sendo apenas um elo de relacionamento, de conexão entre as pessoas. Eu acho que a gente tem cada vez mais, inclusive em termos de pesquisa, se orientar a ter meios de relacionamento documentais que sejam dinâmicos e que representam a instância máxima da criação do conhecimento, que é o relacionamento social. Então, que tal o documento inteligente que responde às minhas perguntas? E que tal, junto com o documento, a pessoa e a sua experiência em termos de eu poder me relacionar com ela e, futuramente, eu entrar em contato com o documento para entrar em contato com a pessoa ou as pessoas que são responsáveis por esse documento. Então, é um pouquinho polêmico, porque realmente a gente tem muito essa visão, que é uma visão bastante normal e disseminada, de imaginar que o próprio documento é conhecimento, mas talvez ele não seja. Talvez ele seja simplesmente um elo de conexão através do qual o conhecimento emerge como um fenômeno da rede social, da rede de conexão entre as pessoas. Então, esse seria o meu posicionamento. Vale o que vale, depois a gente conversa mais a respeito.